Este é neste momento o verão mais fresco das nossas vidas. O próximo será o verão mais fresco a seguir. Nós herdámos um planeta quase morto e há esta urgência e este peso em nós de que nós somos a última geração que pode travar a crise climática. Nós temos responsabilidade em travar isto, mas não temos mais responsabilidade do que qualquer outra pessoa que ainda coabita este planeta connosco. Estar numa sala de negociação da COP é mesmo ver esta máquina colonial ainda a funcionar perante os nossos olhos. Nós não precisamos de nenhum ativista perfeito, nós precisamos de milhares e milhares e milhares de ativistas imperfeitos. É uma vergonha estarmos a ir para a COP30. Há 30 anos que estas negociações estão a acontecer e que nada sai delas. Eu diria que a COP perfeita é a COP que já não tem de existir. Faz falta mais esperança no sentido de acreditarmos que as mudanças sociais que aconteceram outrora e que nos deram os direitos que temos agora podem voltar a acontecer. O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta. O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta. Bem-vindos ao episódio 18 do podcast O que faz falta, onde falamos com quem não tem medo de mudar o mundo. Eu sou o Luís Leite e hoje tenho comigo Bianca Castro, ativista pela justiça climática. Estamos perante uma crise climática global, a maior crise da humanidade. Discursos e promessas multiplicam-se em cimeiras internacionais, mas a situação continua a agravar-se. No meio deste cenário, há quem recuse desistir. A Bianca Castro é uma dessas pessoas. Começou aos 17 anos, ao ajudar a lançar as greves climáticas estudantis em Lisboa. Hoje trabalha na Greenpeace, onde lidera o programa Roots, um projeto que envolve jovens e comunidades de várias regiões do planeta. A Forbes destacou-a como uma das jovens mais influentes com menos de 30 anos. Obrigado por estás aqui. Olá, obrigada eu pelo convite, estou muito feliz por estar aqui. É mesmo uma honra ter-te aqui, já há muito tempo que queria ter-te convidado e não foi fácil, andamos aqui a combinar. Temos as duas agendas assim um bocado preenchidas. Ainda acreditas que vivemos o verão mais fresco das nossas vidas? Acredito que sim, e acredito que este é neste momento o verão mais fresco das nossas vidas. O próximo será o verão mais fresco a seguir. Nós estamos a viver cada vez mais recordes, não é? Parece um disco riscado. Às vezes até nem é verão após verão, é mês após mês, temos as temperaturas mais altas alguma vez registadas. E então eu acredito que neste momento isto é a temperatura mais fresca que nós vamos viver em média até o resto das nossas vidas, sim, infelizmente. Então se hoje nos queixamos que está muito calor, para o ano ainda vai ser pior. Sim. E depois ainda pior. Assistimos neste momento a incêndios em Portugal, que é uma situação dramática. Nós somos dos países na Europa que mais arde. Também somos dos países da Europa que têm mais eucaliptos. E, portanto, vemos aqui esta mistura entre os interesses, não é? E os interesses com vista em lucro versus os interesses na vida humana, etc. E em podermos sequer continuar a viver em Portugal de forma segura. E nós vemos cada vez mais incêndios que são mais frequentes e mais intensos. E isto faz parte da crise climática a agravar e, portanto, não só vemos cada vez mais incêndios, mas vemos também tempestades. Ainda há uns meses vimos tempestades também sem precedentes e cada uma destas catástrofes climáticas faz parte de uma mesma crise climática que está a agravar e, infelizmente, vão ser fenómenos que já nem serão fenómenos, não é? São simplesmente, infelizmente, parte deste novo normal que, a meu ver, não deveríamos aceitar enquanto normal, porque não o é. E é algo que é uma das muitas facetas da crise climática que enfrentamos. Eu sou David Suzuki, um ambientalista muito conhecido. E ele disse recentemente que, vou usar as palavras dele, ele disse, é demasiado tarde. O que é que tu dirias ao Sr. Suzuki? Eu percebo porque é que alguém diria que é demasiado tarde. Eu acho que ainda não é. Eu própria às vezes acho que é demasiado tarde. Eu acho que cientificamente, na verdade, ainda não é demasiado tarde. Ainda podemos dar a volta. Agora, a crise climática tem uma coisa que tem prazos ditados pela ciência e nós não podemos negociar com a física ou com a subida do nível do mar nem bombardear um furacão. E, portanto, há estes prazos que têm de ser cumpridos. Os prazos estão cada vez mais pequenos. Aliás, quando eu comecei a fazer ativismo climático foi em 2018, 2019 e falávamos de termos 10 anos, era até 2030, temos 10 anos, entretanto estamos em 2025 e na verdade as emissões só continuaram a subir e por isso é muito fácil realmente cairmos nisto de que se calhar é demasiado tarde porque até agora não estamos a conseguir dar a volta à situação.
não é demasiado tarde factualmente se conseguirmos agora fazer as mudanças de que precisamos. O problema é que a crise climática é de facto uma crise política, é impulsionada por decisões políticas, e precisamos realmente de acabar com a era dos combustíveis fósseis se queremos dar a volta. Agora, se conseguirmos fazer o que é preciso fazer neste espaço de tempo ditado pela ciência, ainda é possível revertermos a situação. Às vezes uma dificuldade no discurso tem a ver com os termos técnicos, né? 1,5 graus, 2,5 graus, depois as pessoas começam a ser muito complicadas, já não querem saber. Outra coisa é que nós sentimos o calor, sentimos, mas é muito progressivo, lentamente, embora seja muito urgente, ou seja, não é como ter um acidente em casa, uma inundação, por exemplo, não é algo assim imediato. Acho que as pessoas, se calhar, não sentem motivadas para mudar porque não sentem um impacto real na vida. Como é que nós podemos alterar isso? É uma coisa que é mais abstrata, não é? Parece que se calhar é um bocadinho mais abstrata, está mais distante, o que na verdade já nem está. Na verdade, nós em Portugal já estamos a sentir os impactos com as tempestades que enfrentámos, com agora esta onda de calor, com os incêndios, isto faz parte da crise climática. Quando eu comecei e quando nós começámos com as greves climáticas, eu diria que os slogans que nós tínhamos eram assim um bocadinho politicamente vazios, ouvia-se muito não há planeta B e este tipo de coisas que no fundo não diz grande coisa. Sim, não há planeta B, mas era um pouco ainda, notava-se que estávamos ali a começar, digamos. Mesmo aí nós falávamos muito do futuro, era temos de salvar o futuro, temos de salvar o futuro. E acho que houve um ponto, não só cá em Portugal no movimento, mas também a nível internacional nos grupos em que eu estava a organizar, em que nos apercebemos da falha que foi começar um movimento ao dizer o futuro. Fridays for Future, o próprio nome, porque na verdade é uma coisa que já nos está a afetar no presente e podemos olhar agora para o exemplo de Portugal e da Europa, nós realmente não éramos a região mais afetada, continuamos a não ser a região mais afetada e portanto acho que também temos aquele privilégio de que se calhar ainda não sentimos que nos está a tocar a nós tão diretamente, é uma coisa que está a acontecer lá longe ou é uma coisa que nos vai acontecer no futuro. Isso é um dos motivos pelos quais se calhar as pessoas não sentem que é uma crise tão urgente. Agora sabemos até que a Europa é o continente que está a aquecer mais rápido, está a aquecer ao dobro da velocidade da média e já estamos a sentir a crise climática a um nível diário, mas de qualquer das formas a crise climática é uma crise que não tem fronteiras, não é? E portanto o que vemos a acontecer noutros sítios vai realmente chegar até nós e de qualquer forma o facto de já estar a acontecer noutros sítios devia ser uma coisa suficiente para nós queremos lutar contra esta que é uma crise global. Por outro lado, acho também que às vezes esta questão de ser mais abstrato ou de não parecer que nos toca tão diretamente no dia-a-dia, eu acho que há uma questão bastante válida que é as pessoas têm preocupações diárias, não é? As pessoas têm preocupações diárias, há crises económicas a serem enfrentadas, etc. E é normal que às vezes não seja a preocupação mais urgente. É importante falarmos sobre como a crise climática é também uma crise social e como é que está interligada a todas estas outras crises que nós enfrentamos. Como é que a crise climática tem a ver com a crise do custo de vida, por exemplo? Ou como é que soluções para travar a crise climática são também soluções para melhorar a mobilidade, para melhorar o acesso à habitação? E falarmos sobre esta interseccionalidade das crises que enfrentamos, porque na verdade as soluções para a crise climática são soluções que em elas têm de ser justas a um nível mais global, não é só cortar emissões, é também como é que o vamos fazer e isso são também soluções em si que podem ajudar com outras crises que enfrentamos ao mesmo tempo. A crise climática não é só apenas o clima em si, que tem a ver com outras coisas também. Por exemplo, com a crise dos refugiados, mas depois já vamos chegar lá um bocadinho mais tarde. Trazendo aqui a urgência, a emergência. Eu li há pouco tempo que em 2040 o Ártico vai estar já completamente no verão, em degelo total, que vai ser possível velejar pelo Ártico. Não é assim tão distante. Estava a ler um livro, não sei se conheces, que é A Terra Inabitável, do David Wallace Wells, que começa assim. É pior, muito pior do que pensas. Dá aquela sensação de que realmente que já é tarde demais, do que o que é que podemos fazer. E a minha pergunta é, como é que a tua geração lida com esta sentença de morte pendurada sobre o planeta? Vou começar por contar uma pequena história, porque eu, na minha equipa, na Greenpeace e na Roots, nós temos idades diferentes, eu sou das mais novas. E tenho colegas que estão nos seus 40, pronto, e que fazem ativismo desde muito cedo. E tenho colegas que realmente começaram, eram hobby, eram ambientalistas, não é? Faziam coisas para salvar as tartarugas, esse tipo de coisa de ambientalismo assim mais clássico, que nós às vezes vemos ainda. Pronto, ou seja, diferente de justiça climática
como por assim dizer. E tive um colega que uma vez veio ter comigo e teve a reflexão de que ele estava a comparar como é que eram os ativistas climáticos da minha geração e da dele, e ele disse que reparava que na altura dele, quando ele tinha a minha idade e estava a começar a fazer a trabalhar em questões ambientais, que era um hobby, ele tinha a sua vida, tinha as suas coisas, e o ambiente era uma das coisas com as quais ele se preocupava e era uma das coisas que ele gostava de fazer na sua vida, e que ele olhava para mim e para as pessoas da minha geração, e que olhava para nós e reparava que o ativismo climático tomava conta das nossas vidas, que era o nosso trabalho, eram os nossos hobbies, eram os nossos amigos, era tudo. E tivemos assim um bocadinho essa reflexão, porque realmente há aqui uma coisa que difere, que é o sentido de urgência. E eu acho que a minha geração, e isto é algo que nós falávamos abertamente, especialmente com a questão das greves climáticas, porque eram greves de jovens estudantes, sobre como nós herdámos um planeta quase morto. E há esta urgência e este peso em nós de que nós somos a última geração que pode travar a crise climática antes de chegarmos a pontos sem precedentes, em que já não vamos reconhecer as condições materiais a que estamos habituados. E, portanto, não só herdámos o problema, como somos a única geração que o pode resolver. E acho que há uma questão de urgência, aliás, devido aos prazos que nos são ditados também, que é transversal a isto. E então eu acho que a forma como nós fazemos ativismo e a forma como achamos que nunca é suficiente, porque não é, mas temos sempre de fazer mais e mais e mais, acho que vem muito assim digamos, esse quase que fardo que foi imposto em nós, mas acho que algo que temos vindo a aprender ao movimento jovem crescer cada vez mais é também a importância desta troca de conhecimento intergeracional, em que não foi um problema causado por nós. Sim, é nossa responsabilidade resolvê-lo, mas não é responsabilidade apenas dos jovens. Às vezes há um bocadinho esta coisa de mas isso é dos jovens, os jovens é que estão a lutar por isso. Mas não, nós vamos herdar o planeta, certo? Mas todas as gerações que ainda cá vivem têm a responsabilidade também de lutar por ele. E isso é algo que eu acho bastante interessante também, perceber que tipo de narrativas é que tocam a cada pessoa, porque às vezes é fácil alguém mais velho dizer mas eu já não vou estar cá para as consequências, portanto também não é a minha responsabilidade. Mas quando questionas, então, mas os teus netos, não é? Isto é o planeta que vais deixar para a tua família, para as próximas gerações da tua família, e depois se calhar aí dá um pequeno clique. E então acho que sem dúvida que a minha geração, acho que nós sentimos esta urgência, sentimos o peso dela em nós, mas que é importante passar a mensagem de que nós temos responsabilidade em travar isto, mas não temos mais responsabilidade do que qualquer outra pessoa que ainda coabita este planeta connosco. Disseste uma coisa interessante, que eu tenho 40 anos, faço parte dessa geração, que se calhar já é tarde demais e tal. Não, mas eu tenho sempre a minha responsabilidade. Eu ligo sempre para a crise climática com os refugiados, porque também sou ativista pelos refugiados aqui na Bulgária, então. Mas disseste algo interessante, que é, há muitos jovens também que não querem saber destes assuntos e não se interessam. Eu vejo nas redes sociais muitos a dizerem sempre foi assim este calor, e eu sou mais velho e não foi sempre assim. Mas para eles realmente foi sempre assim, de certa forma, porque já viveram com estes verões todos super quentes, ou seja, já está a acontecer, não é aquilo que vocês herdaram, já são só verões quentes. Eu já fiz as perguntas mais complicadas, comecei mesmo a abrir. Normalmente costumo começar por aquilo que eu vou fazer agora, que é se partes de um lugar de privilégio ou, pelo contrário, tiveste que lutar para o lugar que ocupas hoje. Eu diria que um misto dos dois, mas que sem dúvida que parte de um lugar de um certo privilégio. E isto é algo em que eu tenho vindo a pensar, ainda para mais. O meu trabalho é maioritariamente com comunidades mais afetadas pela crise climática, maioritariamente do sul global. E tenho vindo a pensar muito nestas questões, ao ponto que o que eu acredito neste momento é que realmente eu venho de um lugar de privilégio, nem que não seja por poder protestar, por poder falar sobre estas coisas abertamente. E o facto de termos esse privilégio, para mim, serve também como um dever. Ou seja, tenho o privilégio de falar abertamente, de fazer este tipo de exigências, de me manifestar, então sinto que é também meu dever por o fazer, porque muitas pessoas não têm esse direito, não têm esses privilégios, e é algo que nós até agora temos dado como adquirido, temos de continuar a lutar por eles, até porque estão cada vez a ser mais ameaçados, mas vejo esse tipo de privilégio como também um dever. Mas acho que no geral venho de um lugar de privilégio, no sentido de que nunca me faltou nada e tive as oportunidades de poder começar a trabalhar na área que queria também, por exemplo, e portanto acho que sem dúvida que sim.
és subdiretora do projeto Roots na Greenpeace Internacional. Estás a lançar enquanto organização independente, não sei se podes dizer. Exato, sim, posso. Como é que chegaste até aqui? Como é que foi o teu caminho? Isto vai acabar por ser um bocadinho a história de como é que comecei a fazer ativismo no geral, porque está tudo um bocadinho interligado. Eu acho que foi assim um bocadinho tipo uma bola de neve. Mas eu comecei a organizar as primeiras greves climáticas com um grupo de mais pessoas. Eu sou de Odmira, mas vim para Lisboa aos 17 anos e foi aí que também estava a começar a nível internacional o Fridays for Future, e então eu e mais algumas pessoas juntámos e começámos cá em Lisboa. Isto foi em 2019, no início de 2019. E logo nesse ano, uns meses depois, houve o primeiro acampamento do Fridays for Future, na altura a nível europeu, e eu fui, comecei a envolver-me também a nível europeu e mais tarde internacional desde bastante cedo. Também sempre tive interesse em estar envolvida a nível internacional, em termos também de política climática internacional. E também tinha curiosidade em conhecer pessoas de outros sítios e viajar, e então pronto, uniu-se tudo um bocadinho. E então comecei a organizar rapidamente também com o Fridays for Future Internacional e a coordenar algumas campanhas a nível tanto europeu como global, e isso levou-me a conhecer pessoas de diferentes organizações, e então isso foi assim o meu primeiro contacto com a Greenpeace, em que eu era um dos pontos de contacto entre o Fridays for Future e a Greenpeace na altura. Pronto, e então foram 2-3 anos em que estava a organizar com várias pessoas de todo o mundo, e estávamos a organizar algumas campanhas sobre vários tópicos. E em 2022 acabei então por começar a trabalhar oficialmente com a Greenpeace. Fui diretamente para esta equipa que se chama Roots, porque vem de Grassroots. Foi assim a conexão com o movimento Grassroots, maioritariamente do Sul Global. E temos vários projetos. Nós focamos muito em Community Building e Capacity Building, portanto, basicamente construir comunidade e laços, e fazer com que as pessoas se possam conhecer e partilhar aquilo em que estão a trabalhar, mas também partilhar conhecimentos, partilhar estratégias, trabalhar em conjunto, e capacity building no sentido também de oferecer treinos para as pessoas, por exemplo, como organizar uma campanha, assim, coisas tanto mais básicas como mais complexas, mas para grupos de ativistas que se calhar estão a começar, ou se calhar falta-lhes aquela skill específica, e podemos então criar uma comunidade em que partilhemos esse tipo de conhecimento para fortalecer o movimento É o como que um se todo. costuma dizer de capacitar e empoderar as pessoas. Exato, sim. Um dos nossos projetos principais é o Climate Justice Camp, que nós começámos há 2 anos, e basicamente é uma semana que consiste em muitos workshops, mas também iniciativas de storytelling para partilharmos histórias de resistência, muitos momentos de partilha, que nós tentamos juntar normalmente entre 250 a 450 pessoas durante uma semana. Nós começámos, a primeira edição foi na Tunísia, depois fomos para o Líbano, Tanzânia, e agora em setembro estaremos no México, e basicamente juntamos algumas centenas de ativistas das regiões mais afetadas para esta semana de partilha de conhecimento e de aprendizagem. Já tivemos mais de 1000 pessoas de mais de 100 países no total a juntarem-se em nós, e acho que é das iniciativas, eu sinto-me uma privilegiada e sinto-me com uma sorte incrível de poder trabalhar em algo assim e poder testemunhar e participar em algo assim, porque é realmente, são espaços em que se aprende tanto, 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 também por uma simples conversa de 5 minutos, em aprender sobre o trabalho de resistência e o ativismo de alguém ou de uma certa comunidade, e que daí já surgiram novas coligações, novas organizações, porque pessoas estavam a trabalhar em tópicos se calhar semelhantes, não sabiam do trabalho desta outra organização, e a partir dali, a partir desse espaço de partilha, puderam pensar, ok, vamos unir esforços, vamos então fazer algo em conjunto. E então, pronto, muito do que nós fazemos na Roots tem a ver com isto também, e possibilitar estas trocas. E agora, como disseste, vamos lançar-nos enquanto organização independente. Porquê é que vão fazer essa separação com a Greenpeace? Qual é a razão? Nós estamos a fazer já muito trabalho de forma independente, na verdade, e nós queremos fazer muito trabalho que seja unbranded, portanto, sem uma marca específica de uma organização apenas. Nós acreditamos muito em, por exemplo, estes Climate Justice Camps serem co-criações com outras organizações, tanto a nível global como, e em particular, organizações locais do país e da região para onde estamos a ir. E também foi uma forma de fazermos trabalho mais independente no que toca a nível político também. E pronto, e achámos que fazia sentido lançar-nos
na nossa independência, para podermos também expandir o trabalho que começámos, porque fazendo parte de uma organização maior, estamos sempre um bocadinho limitados, não é? Fazemos parte de algo maior, mas então assim estamos por nós mesmos, podemos ir para onde quisermos e expandir nos projetos que já temos feito. Nós também trabalhamos em desinformação, por exemplo, trabalhamos em várias áreas e, portanto, expandir cada vez mais aquilo que estamos a começar a fazer. O que é para ti especial na Ruth? Para mim é mesmo criar estas comunidades. Eu acho que foi a fazer este tipo de trabalho que eu percebi o significado da palavra comunidade. Eu acho que em português se calhar não usamos assim tanto como em inglês, por exemplo, estou sempre a usar a palavra community, my community, building community, e é algo que eu realmente comecei a perceber o que é que significa assim num nível mais profundo por fazer este trabalho, mas acho que é mesmo o facto de me poder encontrar nestes espaços com pessoas de todo o mundo, se calhar nem sabemos os nossos nomes, mas parece que há uma ligação tão forte entre nós porque sabemos que estamos a lutar pelo mesmo. Isso é algo que eu não consigo comparar a qualquer outra coisa, é algo que eu até gostava que muita gente à minha volta cá em Portugal pudesse experienciar, porque acho que não há nada igual e é também o que nos dá força para continuar a lutar por estas causas, mesmo quando parece um pouco impossível, mas pensar nesta tal comunidade que nós temos, nestas pessoas que estão por toda a parte, mas que acreditam no mesmo que nós e estão a tentar lutar pelo mesmo que nós, acho que é isso que me faz também poder continuar. E então acho que para mim isso é o mais especial, é encontrar-me nestes espaços. Essa vontade de conhecer o mundo, de certa forma, não sei se veio dos teus estudos, do teu conservatório de música, pelo menos eu também parte desse lugar e fazia muitos estágios de orquestra com internacionais, com muita gente de todo lado. Para quem não sabe, a Bianca tocava flauta transversal. Verdade? De outra vida. Não sei se isso influenciou a tua forma de estar e essa curiosidade, por exemplo. Por acaso é interessante, nunca tinha pensado nisso assim, mas agora que dizes isso, talvez tenha algo a ver com isso. Eu também, desde muito cedo, que sempre gostei de ouvir música de todo o lado e mais alguma, música tradicional de diferentes regiões, e acho que, não sei, se calhar uma combinação de tudo isto fez com que eu tivesse muita curiosidade em conhecer outras regiões do mundo, outras culturas, portanto, se calhar está um pouco tudo relacionado, sim. Quando foste para Lisboa, ainda eras adolescente, de certa forma. O que é que trazes ainda dessa adolescente que foi para Lisboa? Bem, eu vim para Lisboa. Na verdade, eu saí de casa dos meus pais aos 17 para vir para Lisboa fazer o 12º porque eu queria começar a estudar teatro. Então comecei a estudar teatro em pós-laboral, enquanto acabava o 12º durante o dia, e foi aí que surgiu também o ativismo e surgiu a greve climática estudantil, o que foi muita coisa ao mesmo tempo para fazer, diria. Eu também Mas estudaste física, mas já foi depois, né? Na universidade. Sim, foi depois comecei a estudar física, assim, enquanto ainda estava a estudar teatro, que foi 3 anos em pós-laboral, que eu ia fazendo ao mesmo tempo de outras coisas. Quando vim com 17, tinha muita energia, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, que eu agora olho para trás, eu ainda sou super nova, mas ainda penso, como é que eu tinha energia para aquilo tudo? Mas eu acho que havia uma certa ingenuidade, que se calhar foi necessária na altura para me pôr nestes grupos, para começar a fazer isto. Eu, quando comecei a fazer ativismo climático, eu não sabia assim tanto do assunto, para ser sincera. Eu sempre me interessei muito por política, sempre quis ser politicamente ativa, participava no Parlamento dos Jovens quando estava na escola e todas estas coisas, mas o tópico das alterações climáticas e da crise climática não era propriamente algo em particular que eu estava assim tão interessada. Acho que na altura surgiu e eu sabia que queria estar ativa, que queria fazer alguma coisa e então nem tive de pensar duas vezes, mas depois de começar é que comecei a aprender cada vez mais e foi assim uma bola de neve e ainda estou cada vez a aprender mais. E acho que se calhar essa ingenuidade, essa curiosidade e também essa coragem de me pôr numa situação em que se calhar eu não sou expert nenhuma do assunto, mas eu quero fazer isto. Em que às vezes se calhar, não sei, acho que às vezes não nos colocamos em certos grupos, em certas situações porque achamos que não sabemos suficiente sobre aquilo, mas na altura não foi uma coisa que me passou pela cabeça, pensei, é isto que eu quero fazer e fui. E acho que se calhar essa impulsividade foi necessária na altura. Mas ainda tens contigo. Porque a minha pergunta foi o que é que ainda trazes contigo dessa adolescente? E acho que sim. Tento. Sim, sim, sim. Eu, por acaso, eu penso nesse ano em que vim para Lisboa e eu, sinceramente, é das coisas que mais me orgulho de ter vindo sozinha e ter-me metido na greve climática, ter tido a coragem de ir para estes espaços assim, e acho que é algo que às vezes quando preciso um bocadinho dessa coragem para coisas agora, penso nisso e penso, ok, se eu aos 17 consegui fazer isto, claro que eu consigo fazer outra vez. E então é um bocadinho, pronto, às vezes um ano de referência.
Lembras-te de algum momento ou uma história concreta em que percebeste que não podias ser indiferente a esta crise climática? Eu acho que tenho algumas histórias que são mais ou menos um clique. A minha primeira COP, a primeira vez que fui à conferência da ONU foi precisamente em 2019, portanto foi logo no ano em que eu comecei a fazer ativismo. Em dezembro fui à COP 25, que foi em Madrid, que era suposto ter sido no Chile e mudou em cima da hora. Arranjei uma credencial, fui uma das 2 semanas, não percebi nada do que se passava. Estar numa COP é mesmo algo que, enquanto jovens ativistas, fomos um bocadinho largados para lá sem mentoria, sem sabermos muito bem o que estava a acontecer, e acho que é uma coisa que ou temos esses mentores a ajudarem-nos ou demora 2, 3 anos até perceber realmente aquele espaço. Mas então eu não sabia muito bem o que estava a fazer. Mas a verdade é que foi a primeira vez que eu tive contacto com ativistas a nível internacional. Eu já tinha estado a organizar campanhas a nível europeu, mas foi a primeira vez que eu tive mesmo num ambiente internacional com pessoas de todos os continentes, de todas as regiões. Foi aí que me deu um certo clique de, ok, eu quero fazer isto da minha vida, eu não imagino não estar a fazer isto. Ao conhecer pessoas de outras regiões, ao ter assim um impacto mais direto com o que se passa noutras regiões que já são as mais afetadas. Havia pessoas a explicar o que se passava e a dizerem-me na cara, não é? Vocês na Europa estudam sobre o que se passa, mas nós não estudamos sobre isso, nós temos isto a acontecer nos nossos quintais. E ouvir certas coisas assim, realmente acho que na altura precisava desse choque e também desse entendimento do privilégio que eu tenho para sentir esse clique. E acho que aconteceu outra situação em que, nessa COP, precisamente, uma das pessoas com quem eu estava a organizar e a trabalhar lá, e que depois se tornou um amigo meu, era um ativista da Rússia, que ao regressar a casa ele foi preso por um protesto com 3 pessoas, e foi preso em Moscovo durante algum tempo, e desde aí muitas outras coisas aconteceram. Ele agora está seguro finalmente e mudou de país. Mas acho que o facto de ter tido esse impacto, alguém que eu tinha acabado de trabalhar com esta pessoa, passado uma semana estava a organizar uma manifestação em Lisboa, à frente da Embaixada da Rússia, e então acho que esse tipo de impacto também, na altura tocou-me bastante, e na altura até foi um bocadinho difícil para mim gerir como lidar com todos esses sentimentos que vêm dessas situações. Mas acho que estar exposta a estas realidades e estar num espaço internacional em que aprendi tanto com tantas pessoas, acho que foi mesmo aquele clique de, ok, eu não quero fazer outra coisa, eu quero levar isto a sério, eu quero aprender mais e eu quero perceber o que é que eu, numa posição de privilégio em que realmente estou, como é que eu a posso usar para lutar por isto. Estou a ver a tua bandeira, a bandeira não, o Caxias da Palestina, tenho o meu aqui, tenho mais por aí também, está Sim. aqui. E lembrei-me da Greta Thunberg, que também admiras, e queria te perguntar o que é que viste nela que te inspirou. Isso é uma pergunta que eu tenho sempre um bocadinho de dificuldade a responder, porque na verdade a Greta foi uma das primeiras pessoas com quem eu organizei campanhas. E então sempre foi, não sei, acho que a admiro como admiro os meus outros amigos e colegas do movimento climático. Acho que, acima de tudo, acho que até mais agora do que no início, acho que obviamente no início foi graças a ela que o Fridays for Future surgiu e que tantas pessoas. É interessantíssimo porque muita gente que eu conheço agora e precisamente pessoas que já trabalham em diferentes ONGs, estão a fundar as suas organizações. E muitas vezes nós perguntamos uns aos outros como é que começámos, e começámos todos nas greves climáticas dos nossos países. Tanto que eu até costumo brincar a dizer que aquilo foi tipo o nosso secundário e que agora we graduated e estamos nas próximas organizações. E pronto, e acho que ela foi uma figura que possibilitou isto e fez com que tantas pessoas ao redor do mundo quisessem ser ativas e lutar por isto. E foi assim que muitos de nós começámos. Acho que ela teve um crescimento político absolutamente incrível. E acho que neste momento tenho uma grande admiração por ela, especificamente por isso, de não se ter rendido ao que o Ocidente e ao que os mídia queriam que ela fosse, mas sim manter-se fiel aos seus ideais e mostrar como a crise climática está relacionada com tantas outras crises, e como, por exemplo, não há justiça climática em terras ocupadas, não há justiça climática sem uma Palestina livre. E acho que se vê também
a diferença de reação dos mídia, de quando ela era uma miúda mais fofinha e dizia coisas que toda a gente aceitava, porque não há planeta B, e é muito difícil discordar com isso, porque de facto não há, é um statement politicamente vazio, portanto como é que vamos discordar? E a mudança para quando ela agora diz as coisas que têm de ser ditas, aponta dedos, fala sobre estas questões e de repente os mídias já não gostam assim tanto. E era também uma criança fofinha e tal, ficava bem na televisão, e toda a Exato. gente se apoiava, e agora vai mais ao assunto, né? Inclusivamente foi no barco da Flotilha Sim. recentemente. O que é que mudou no debate climático que estás a falar desde essa altura até agora? O que é que mudou ao longo das primeiras COPs até agora? Tens estado em todas, acho eu, mais que não falhaste nenhuma, se bem me recordo. Mas o que é que mudou no debate? Que no início havia muita essa esperança, mas ao longo do tempo foram-se perdendo muitas lutas. Sim, eu tenho ido a todas as COPs desde 2019, portanto já nem sei quantas foram, acho que esta aqui, acho que a COP 30 vai ser a minha sexta, o que é um pouco Vai ser no triste. Brasil, não é? Sim, no Brasil. E acho que é um pouco triste de se dizer, quase que tenho vergonha de dizer isso. Porquê? Porque acho que as COPs não só é triste continuarem a existir, ou seja, ainda não termos resolvido estas questões, mas acho que as COPs, como elas acontecem, não é de lá que vai vir a mudança que precisamos. E é um pouco difícil para mim mesma sequer aceitar continuar a estar neste espaço. No qual eu sei que não posso depositar confiança. Aliás, estamos a ver ano após ano, Copa após Copa, aliás, não só não saem de lá as soluções que precisamos que saiam, mas cada vez mais há mais delegados da indústria fóssil. Por acaso até tenho aqui os números da última, da COP29, que foi no Azerbaijão, em que tivemos uma conferência sobre alterações climáticas num país cuja economia depende de 60% dos combustíveis fósseis, que estava a fazer novos acordos sobre combustíveis fósseis ao mesmo tempo da conferência, e onde estiveram presentes 1.773 lobistas fósseis, que é mais do que o total de delegados dos 10 países mais vulneráveis à crise climática. E isto foi na COP29, mas o mesmo aconteceu na COP28, na COP27. Há sempre Eu mais tenho aqui delegados uma da nota na indústria fóssil. COP28, que é o presidente da COP28 era o chefe de uma empresa petrolífera estatal. Sim. Como é que isto é incrível, não é? E eu tenho ideia que na COP29 também era, ele também, o presidente da COP29 também tinha tido um cargo durante anos, também numa petrolífera. Há aqui dois pontos de vista, né? Que é, há quem acredite que a influenciando a indústria poderemos mudar. E outro ponto de vista que diz que temos que acabar com a indústria já. Sim. Eu sou do segundo ponto de vista. Até porque eu acho que há muito greenwashing a acontecer também na indústria. Aliás, a indústria fóssil sabe o que está a fazer desde os anos 60 e escolheram esconder. Cada vez mais também vemos empresas fósseis a falarem-nos sobre também investir em energias renováveis e sobre terem um grande papel na transição, mas na verdade o que acontece nestes casos não é uma transição, é uma expansão. E não interessa se estão a investir um bocadinho em renováveis quando continuam a expandir a indústria fóssil, quando cada vez mais há mais explorações de combustíveis fósseis, e é o que nós estamos a testemunhar. E das COPs, estavas a perguntar, pronto, o que é que foi mudando ao longo das COPs, e eu sinceramente eu acho que o que mais mudou foi se calhar o nível de compreensão que eu própria tenho sobre o processo, porque se calhar nas minhas primeiras COPs eu tinha um bocadinho mais de esperança, porque se calhar era mais ingênua. As coisas estão cada vez mais transparentes, e portanto é cada vez mais difícil esconder o que é que se passa, ou aliás, o que é que não se passa nas negociações. De certa forma, cada vez mais, acho que pelo menos se fala mais sobre estas hipocrisias, mas estar numa COP é muito distópico, porque eu tenho uma amiga ativista que ela é a Aisha Siddiqa, ela é do Paquistão, e ela uma vez pôs isto de uma forma muito boa, que é que nós vamos, ano após ano vamos à COP, e ano após ano estamos lá durante semanas e trabalhamos dia e noite, não dormimos, e fazemos protestos, mobilizamos com o resto da sociedade civil, temos reuniões com delegados, com negociadores, escrevemos propostas políticas para os textos que vão ser negociados, fazemos tudo e mais alguma coisa, tudo o que está ao nosso alcance, para depois acabarem as 2 semanas e sairmos de coração partido mais uma vez. E é um ciclo que acontece todos os anos, e nós continuamos a ir, porque continuamos a tentar e a tentar, mas continuamos a sair de coração partido. E eu acho que é um pouco isso que tem acontecido ainda. E estar numa sala de negociação da COP é mesmo ver esta máquina colonial ainda a funcionar
perante os nossos olhos. Nós vemos dinâmicas em que temos os países do sul global, os países mais afetados, a exigirem alguma coisa, vemos os países historicamente mais poluentes a bloquear qualquer tipo de avanço. Houve alturas em que houve decisões a serem tomadas quando as ilhas do Pacífico, os negociadores das ilhas do Pacífico, que são das mais vulneráveis no mundo à crise climática, não estavam na sala e decisões foram tomadas sem eles. E, portanto, vemos este tipo de dinâmicas a acontecer perante os nossos olhos. É umas máquinas da diplomacia climática que não estão a funcionar. O COP29 em Baku, acho eu, foi. Eu lembro-me de ver algumas coisas nas redes sociais, porque os ativistas estavam todos a desacreditar totalmente nas soluções que foram apresentadas, porque foi totalmente ao lado daquilo que se esperava. Mas os ativistas têm sempre esta capacidade de não perder a esperança, e porque senão é impossível continuar com esse ativismo, não é? Como é que lidas com isso? Se calhar há 2 mecanismos, diria, em que um é que, antes de mais, admitir que muitas vezes eu falo por mim, mas acho que falo por outros ativistas também, que às vezes eu acordo e eu não quero fazer mais isto. E eu penso, porque é que eu me meti nisto? Eu podia ter continuado a minha vida normal, porque é que eu me fui importar com isto? Às vezes fico mesmo, porque é que eu não posso só ignorar como tantas pessoas? Estava a falar de comunidade há pouco e eu acho que um dos grandes apoios é ter essa comunidade ativista, essa comunidade de amigos também à nossa volta que percebem, que se importam também, que lutam pelo mesmo e que podem estar lá para ti quando te sentes assim. Isso é algo que ajuda muito, estar com alguém que realmente percebe o que tu estás a dizer, percebe o que estás a sentir e essa falta de esperança, e pode um bocadinho dar esse tipo de apoio, ou pelo menos fazer-te sentir não tão sozinho. Outra coisa que eu tento lembrar-me é que realmente as coisas não estão bonitas, não é? Parece que estamos cada vez mais a caminhar para o colapso climático, muito infelizmente. No entanto, há tanta coisa que está em risco. Há tantas vidas que já se perderam. Há tantas vidas que se vão perder, que se estão a perder diariamente, mesmo que não seja aqui em Arroios, quando eu olho para a rua, mas há tantas vidas que já estão em risco e é uma questão de direitos humanos que não fazer nada parece-me só impossível. Mesmo que pareça impossível chegarmos à solução que precisamos e mesmo que falhemos, não estaria ok com nenhum cenário a não ser aquele em que eu posso dizer que fiz tudo o que estava ao meu alcance para resolver ou para tentar tornar as coisas ligeiramente melhores. E eu acho que vou muito por aí também, que as pessoas já estão em risco de vida, já há vidas a serem perdidas, já há habitats a serem perdidos, já há comunidades a serem deslocadas pela exploração de combustíveis fósseis, e dado este o cenário, nosso dever fazer tudo o que está ao nosso alcance para tentar travar isto, por muito difícil que pareça, mas não há qualquer outra coisa que devemos estar a fazer a não ser dar o nosso melhor para travar esta situação. E não está assim tão longe de nós. Tivemos crises em Portugal, como de um incêndio gravíssimo, com mortes em Exatamente. Portugal recentemente. Recentemente, já foi há alguns anos, ainda é bastante recente. O apagão pode estar relacionado com a crise climática, de alguma forma, talvez. Ou seja, também temos o impacto, não é assim tão longe. Exatamente, não. Na verdade já chegou até aqui também, exato. Tu falaste há um pouco das histórias de resistência que Há muitas pessoas que eu conheço que são de comunidades locais, comunidades indígenas, e falam sobre como basicamente nasceram, como nem se chamam ativistas. Muita gente, especialmente de comunidades indígenas que eu vim a conhecer, não se auto-intitulam de ativista e acham que isso é um termo um pouco estranho de nos auto-intitularmos, porque na verdade é simplesmente a vida deles, não é? A vida deles é esta vida de resistência, de sobrevivência, de lutar pela mãe natureza, e portanto porquê chamarem-se a si mesmos ativistas, se aquilo é simplesmente a forma de viver que conhecem, e modos de pensar assim. Mas há muito a aprender também, dentro das comunidades. Obviamente há imensas comunidades indígenas diferentes, mas por acaso há uma citação que eu até tenho aqui escrita e é algo que eu penso muitas vezes, e foi dito numa COP. No final das COPs acontece sempre uma coisa que é o plenário das pessoas, em que é no último dia a sociedade civil toma conta da sala dos grandes plenários e fazemos um plenário de pessoas que falamos das diferentes lutas, temos representantes de várias regiões, e é mesmo aquele momento, pronto, da sociedade civil presente se fazer ouvir, nem que seja entre nós, porque infelizmente os líderes não querem saber. E houve uma liderança indígena que se dirigiu a nós e disse:
reunimos-nos aqui por necessidade. A necessidade de assegurar um mundo mais justo, mais sustentável, mais pacífico, onde muitos mundos possam coexistir em harmonia entre si e com a Mãe Terra. E eu achei isto lindo, porque eu pensei, sim, se calhar é este o objetivo. Nós queremos que muitos mundos possam coexistir em harmonia. E há muitas vezes que estamos todos juntos e, por exemplo, nos Climate Justice Camps que eu tenho vindo a organizar, eu acho que se sente um bocadinho disso de sentir o que é que justiça climática pode ser. Portanto, esta questão de termos muitos mundos a coexistir, muitas culturas a coexistir, de celebrar as diferentes culturas, de perceber que realmente isto são questões que não têm fronteiras. E o que é que a justiça climática, what it can feel like, de estarmos todos juntos em harmonia. E acho que é um bocadinho esse o sentimento que tentamos criar em espaços ativistas às vezes. O que é que o mundo pode ser? Quando pensamos em criar um mundo novo, que mundo é este? E acho que às vezes essa imaginação faz-nos um pouco falta, e até todos conhecemos aquela frase de é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E realmente é verdade, porque é difícil pensar em, ok, estou a lutar por isto, estamos a dizer que um mundo novo é possível, um mundo diferente, mas como é que eu quero que esse mundo seja? Isso é um exercício bastante interessante, e que foi-me dado foi algo que me foi dado a pensar nestas circunstâncias. Mas, não sei, acho que há exemplos de bastantes lutas. Tenho uma colega das Filipinas que falava sobre como tinha medo de acordar um dia e o quarto estar inundado devido às tempestades que enfrentavam. E ela, por exemplo, trabalha muito diretamente com comunidades de pescadores e comunidades locais, e faz muito trabalho local também. Tenho um colega que é de Aruba, nas Caraíbas, em que ele fala muito da questão da gentrificação e daquilo ser basicamente, né, as pessoas falam das Caraíbas como se fosse um paraíso, mas é ao custo das pessoas locais que lá moram. E então o ativismo dele foca-se em exigir que não haja mais hotéis, que parem com o turismo, que realmente restaurem a terra e a natureza que costumavam ter lá. E acho que, acima de tudo, é muito bonito ver também a relação com a natureza que muitas comunidades têm. Fui a um workshop, não foi um workshop, foi um painel há uns tempos, que era precisamente sobre o conhecimento indígena, e era sobre a diferença também entre direito, leis indígenas e leis ocidentais. E eles disseram coisas bastante interessantes. Uma delas era que em várias linguagens indígenas não há uma palavra para natureza, porque se houver uma palavra significa que a natureza é algo diferente de nós, e para eles é algo parte de nós, e portanto não tem uma palavra diferente para tal. Que eu achei super bonito. E a outra coisa era precisamente entre as leis indígenas e as leis, pronto, digamos ocidentais, em que no nosso direito ocidental, se nós partimos uma coisa, temos de pagar, ou temos de fazer isto ou aquilo, pronto, há estas consequências, mas em muitas leis indígenas nem existe isso, porque nem é uma hipótese estragares aquilo, não é uma hipótese estragares algo que a natureza te deu, portanto nem existe esta lei de se fizeres isto acontece isto, porque não é uma possibilidade tu se queres fazer isto. Eu estou-me a lembrar do meu último episódio, que foi com um escritor moçambicano, o Eduardo Kiv. Ele contou-me uma história da planta de caju, que antigamente a planta de caju, tu ias buscar o caju quando não ias arrancar o caju, tinhas que esperar que ele caísse. E isso era tipo, é uma lei de que não podes ir lá roubar o caju. E também ao mesmo tempo é uma questão de sustentabilidade, porque aquilo vai caindo aos poucos, então vais comendo aos poucos, não vais esgotando os recursos todos de uma vez só, e foi bastante interessante. Também fizeste lembrar que a Picoa, que também já esteve aqui, e ela disse que nos faltava capacidade de acreditar em novas utopias. E desculpa te interromper todo o teu discurso, estava-me a lembrar disto, e a minha pergunta era, por exemplo, a Climaxim também faz parte, acho eu, ou pelo menos és apoiante. Achas que a forma de estarem, não é uma crítica, a forma deles estarem nos permite acreditar nessas utopias? Isso é uma questão interessante. Estamos num momento em que, infelizmente, é difícil fazer as pessoas pensarem nestes problemas. E falámos no início sobre porque é que isso poderá ser, não é? Se calhar temos outras coisas em mente, ou se calhar não queremos saber. Chega a um ponto, e acho que é precisamente um dos grandes motivos pelos quais existem mais protestos disruptivos, quer seja bloqueios de estrada, quer seja outras coisas, assim, coisas que chocam mais, e que interferem com o dia-a-dia das pessoas, no fundo, mas por esta razão de que, se não houver este nível de disrupção, o assunto não é falado. Eu adorava que pudéssemos fazer um exercício de qual é o mundo que queremos construir em conjunto e tudo mais, mas a verdade é que para chegarmos a um ponto em que estamos a falar
desse assunto e estamos a ter a coragem de sonhar com algo diferente, com algo mais justo, temos de falar também dos problemas. É difícil fazer com que isso seja um assunto em cima da mesa, ainda para mais com o governo que temos agora, com as mudanças políticas que temos enfrentado. É algo que dificilmente alguma vez será uma prioridade resolver o que se está a passar ou sequer reconhecer que isso se está a passar, e acho que é nesses momentos que é preciso que algo crie mais disrupção para não haver possibilidade de ignorar o problema que temos nas mãos. Na verdade, há uma frase que eu li há uns tempos e tenho repetido bastante porque tenho pensado imenso nisto, mas que é que as pessoas normalmente não gostam de protestos, porque são muito barulhentos, são disruptivos, incomodam, mas todos nós gostamos dos direitos que eles nos adquiriram. E, portanto, acho que falta um bocadinho esta ideia, falta um bocadinho esta memória de que os direitos que hoje damos como adquiridos, que não devíamos, temos de continuar a lutar por eles e cada vez mais, mas todos eles vieram de disrupção, todos eles vieram de desobediência, todos eles vieram de um grupo de pessoas que achou que desistir não era uma opção. E é isso que nós precisamos agora, precisamos de grupos e grupos e grupos de pessoas que achem que não podemos desistir e que tenham então de criar esse nível de disrupção, mas que mais tarde podemos olhar e pensar, aquilo foi a mudança social que era necessária naquela altura. Tirar uma bola de tinta não faz mal nenhum, sinceramente. É muito pior alguém morrer por uma inundação. Mas, olhando assim do futuro, podemos falar do tema pelas razões erradas. Ou seja, se foi a bola de tinta que foi atirada. Se pensarmos assim no futuro, será diferente pensar em alguém que se recusou a entrar num autocarro porque era só para pessoas brancas? Ou seja, que entrou no autocarro, embora fosse proibida, ou que se fala de alguém que atirou uma bola de tinta? Pessoalmente, eu acho que atirar ou não bolas de tinta também não me aquece nem arrefece. O ato de entrar no autocarro foi um ato de resistência organizado, com um grupo de ativismo por trás. Não foi algo assim tão espontâneo, foi algo planeado. E, portanto, há momentos e momentos, não sei qual deles será marcante no que toca à luta pela justiça climática. O movimento está a tentar inovar cada vez mais e está coletivamente a pensar, já fizemos isto, isto e isto, o que é que podemos fazer mais se isto ainda não resultou? Não sei qual será aquele que vai ficar, mas tenho a certeza que é necessário continuar a tentar e continuar a fazer mais e coisas novas. Desculpa lá esta provocação. Não. Acho que era importante. Vamos agora falar então daquilo que tu falaste logo no início, que tem a ver com a crise climática, não é só o clima. Eu não gosto nada quando me descrevem como ambientalista, porque eu acho que há tanto mais. Porque acho que há uma grande diferença entre ambientalismo e justiça climática, porque justiça climática e o conceito encara as alterações climáticas como um problema político de justiça social. E, portanto, daí que a crise climática, de facto, obviamente não é só ambiental, mas sim agrava desigualdades já existentes. É uma crise social também em si. Sabemos que as pessoas e as comunidades que já enfrentam exclusão, discriminação, pobreza, são as que mais sofrem com os impactos climáticos, apesar de serem tipicamente as que menos contribuíram para o problema. E tanto quando olhamos para cidades, mas também para países inteiros, como para classes e grupos sociais. Nós vemos que comunidades mais pobres têm menos acesso à habitação segura ou a cuidados de saúde. Portanto, em eventuais catástrofes climáticas vão estar mais em risco também por estes motivos. As populações racializadas muitas vezes vivem mais frequentemente em zonas com maior poluição. E as mulheres, especialmente as mulheres no sul global, são 80% das pessoas deslocadas por catástrofes climáticas, segundo a ONU. E, portanto, isto mostra-nos que a crise climática, de facto, não acontece num vazio, mas acontece num sistema que em si já é construído sobre desigualdade. E daí, no início, eu também disse que se queremos enfrentar a crise climática, não é apenas sobre as emissões, sobre os níveis de emissões que estamos a emitir, não é apenas isso que temos de mudar ou de cortar, mas temos de mudar a forma como vivemos, construímos, nos organizamos enquanto sociedade. Porque nós realmente vemos, e também a nível global, que aqueles que menos contribuíram para o problema são aqueles que acabam por pagar por ele. E daí podemos também chegar ao tópico da responsabilidade histórica, por exemplo, em que Portugal também é historicamente responsável como um dos países do norte global que agora deveria ter a responsabilidade de contribuir e de pagar para resolver esta crise, por exemplo. E ao mesmo tempo que nos tornamos um dos países mais vulneráveis da Europa.
Tem uma frase tua aqui que dizia não vamos resolver esta crise com escovas de dentes de bambu. Eu disse isso. Assim, não tenho a referência, foi num jornal. Eu não me lembro. Foi logo das... foi no gerador, logo das Ok. primeiras, da COP19. E é um bocado isso, não é? Não é só... Primeiro a responsabilidade tínhamos esta ideia que a responsabilidade estava sobre nós. Uhum, Reciclar, as pessoas comuns é que iam resolver a crise. E uhum. no fundo, as próprias pessoas vivem na crise social. Espero não estar a dizer os números em erro, estou a dizer de cabeça, mas que cerca de 100 empresas são responsáveis por cerca de 70% das emissões e, portanto, vermos também como a responsabilidade não é. A culpa não é nossa se usamos uma palhinha descartável ou se fazemos o que quer que seja que nos é dito que não é um ato sustentável. Não foi isso que nos trouxe até aqui. Foram as grandes empresas, foram os governos que continuam a legitimar cada vez mais a expansão da indústria fóssil. No entanto, eu acho que realmente temos responsabilidade, enquanto pessoas comuns, de travar, mas às vezes perguntam o que é que eu individualmente posso fazer? Essa pergunta muitas vezes é feita, a pessoa está à procura de uma resposta como anda a transportes públicos, ou fecha a torneira, ou toma banhos mais curtos, não sei, este tipo de Que é coisas. uma coisa eficaz que a gente consegue fazer. Exato. Mas a minha resposta, e eu durante algum tempo não sabia o que responder, mas a minha resposta neste momento seria o que tu podes fazer que seja mais eficaz a nível individual é juntar-te a um coletivo. É juntar-se, é organizar-se coletivamente. Isto também é uma questão matemática. Se nós compararmos o impacto em termos de redução de emissões que 1000 pessoas poderiam ter se fôssemos autênticos monges climáticos, não fizéssemos nada poluente, tivéssemos todos aqueles atos sustentáveis, mas levássemos ao extremo, somos veganos, não viajamos, não usamos plástico nenhum, não fazemos nada, não aproveitamos a vida, no fundo, também. E mesmo isso, nem chegaria perto do quão eficaz seria simplesmente organizar coletivamente para fechar uma infraestrutura fóssil. E, portanto, quando pensamos nessa forma, eu acho que o mais eficaz, e obviamente os atos individuais sustentáveis são eticamente relevantes e devemos dentro dos possíveis, fazê-los. Mas muitas destas coisas também vêm de um sítio de privilégio, de podermos ter a escolha de o fazer. E se nós não devíamos estar a usar um transporte individual porque é mais poluente, por exemplo, mas então precisamos de uma rede de transportes públicos que seja eficaz e acessível para a população. E isto depois liga-se com o que estávamos a dizer no início, de que as soluções para a crise climática muitas vezes são soluções mais gerais, como a mobilidade, como a habitação. E muitos destes atos individuais, destas escolhas que nos dizem que temos de fazer para sermos mais sustentáveis, na verdade, são escolhas que nós temos de ter a opção de poder fazer. E muitas delas têm a ver com ter uma boa rede de transportes públicos, com ter habitação pública e acessível. E, portanto, está tudo interligado. E uma outra coisa que já me foi dita também foi um bocadinho a ideia de que certa pessoa acha que não se pode juntar a um coletivo ou não pode ir a um certo protesto porque individualmente não faz X ou Y. E então sente que está a ser hipócrita ao aparecer por esta causa, se ela própria não faz tudo aquilo individualmente. E a verdade é que eu também não faço tudo o que é dito como sustentável individualmente todos os dias, nenhum de nós faz, e nós não precisamos de nenhum ativista perfeito, nós precisamos de milhares e milhares e milhares de ativistas imperfeitos que continuem a aparecer e que se organizem coletivamente. É engraçado que falámos também, eu também falaste dos ativistas indígenas não sentirem a palavra ativismo, acho que isso é um pouco geral. Eu também sou ativista, fui ativista durante algum tempo pelos refugiados, mas eu nunca aceitei bem essa palavra porque Uhum. nunca me sinto ativista. É uma palavra estranha, não sei como é que te sentes sobre isso pessoalmente, mas para mim é uma palavra estranha. Mas no fundo eu também acho que às vezes os coletivos se fecham um pouco e são um pouco abertos a receber novas pessoas ou pessoas que são um pouco distantes culturalmente ah, deles. O que é que tu pensas? Acho que se realmente houver essa sensação de um certo coletivo ser fechado, acho que é algo que tem de mudar. Nós precisamos de toda a gente. Não, porque como tu disseste, tu foste para a frente, não é? Eu também às vezes vou para a frente. E há outras pessoas que não têm essa Uhum. capacidade de furar. E acho que às vezes é difícil furar para entrar num grupo, um coletivo. Às vezes há um bocadinho uma noção de mas se eu me juntar vou ter de fazer isto ou aquilo ou assim coisas específicas e precisamos de quebrar um bocadinho essa ideia. O ativismo e o movimento social, não apenas o climático, mas o movimento social como um todo, é um espaço que deve poder ser para todas as pessoas.
com diferentes níveis de envolvimento, porque cada um também tem a sua vida, tem os seus compromissos, mas que nós, por exemplo, precisamos de músicos, de artistas, temos artivismo, que é super poderoso, mas também precisamos de pessoas que gostam de escrever, que gostam de cozinhar, o que quer que seja que cada um de nós gosta de fazer ou faz da sua vida. Isso pode ser de alguma forma usado para o ativismo. E, portanto, acho que é preciso também quebrar um bocadinho esta ideia de que ser ativista é isto e pronto, e que se calhar isso afasta algumas pessoas porque não querem fazer aquilo Vai em estar presa com umas correntes ou um Exato, poste exato. ou algo assim desse género. E pronto, eu gosto da ideia de que, na verdade, há um papel para todos nós e que cada um de nós tem algo para contribuir para a causa. Ok, crise climática. Eu disseste há pouco que uma das preocupações da crise climática é também, por exemplo, quer acabar com a indústria, garantir que as pessoas que ficam desempregadas tenham a sua ocupação. Ou seja, não é só porque o que nós ouvimos é vamos acabar com a indústria fóssil e depois o que acontece às pessoas? Uma transição justa é das palavras mais chave e que mais devem ser ditas dentro do tópico da justiça climática, porque de facto não há uma transição energética sem esta ser uma transição justa, ou não deveria haver. E há bastantes exemplos de infraestruturas, nem temos de ir assim tão longe, mas podemos olhar para Sines ou para Matosinhos, infraestruturas que fecharam e cujos trabalhadores ficaram sem qualquer tipo de garantia. E na minha opinião isso não foi justiça climática, não foi um passo em frente para a justiça climática, não foi uma transição justa, foi na verdade uma transição injusta em que estas infraestruturas sim têm de fechar, mas também não pode ser à custa dos trabalhadores. Há uma campanha que é Empregos pelo Clima que produziu já vários relatórios sobre isto, em que dizem exatamente as indústrias que têm de fechar e, portanto, empregos vão ser perdidos, mas numa transição justa, numa transição para uma economia mais verde, muitos outros empregos vão ser criados e tem de ser dada garantia e priorização aos trabalhadores das indústrias que tiveram de ser desmanteladas e, portanto, há toda uma proposta de um programa de requalificação de trabalhadores que, a meu ver, é imprescindível a quando de uma transição. E o que eu ia dizer a seguir, na verdade, é que este ano é precisamente a nível das negociações internacionais, é o ano da transição justa, digamos. Portanto, é um dos tópicos que está mais em cima da mesa também para a COP30 e que esteve agora na conferência de Bonn em junho, em que eu também tive. E, portanto, vai ser um dos assuntos mais falados também a nível internacional, em que algumas das exigências da sociedade civil são a proteção social para quem perde o emprego ou o rendimento, a tal requalificação profissional, o investimento nas comunidades e, portanto, o investimento para uma transição justa chegar realmente às comunidades, que muitas vezes acaba por não chegar diretamente a quem está a ser afetado, e, por exemplo, a recuperação de zonas contaminadas. E estas coisas são a espinha dorsal de uma transição que se queira justa. E, portanto, isto vai ser um dos tópicos cada vez mais falados, até porque no conceito de responsabilidade histórica, uma das questões que está diretamente ligado é esta obrigação, digamos, dos países historicamente mais responsáveis e, de uma forma geral, o norte global, financiar uma transição realmente justa também para os países do sul global que não têm os meios para a financiar sozinhos. E, portanto, os países que são historicamente os mais responsáveis são também, em grande parte, aqueles que agora têm realmente os recursos para poder fazer isto acontecer. E vai ser um dos tópicos mais falados este ano. Ainda por cima, com a perda de empregos para a inteligência artificial que se está a adivinhar, acho que é bastante importante. Nós não falamos assim mesmo aprofundadamente acerca de alguns assuntos, porque depois eu posso pôr os links aqui na descrição, por exemplo, com a compensação dos países do norte para os países do sul mais afetados. Há alguns problemas, por exemplo, também relacionado com os refugiados, em que os países do norte financiam ou dão créditos mais, por assim dizer, aos países que mais sofrem e depois eles têm que devolver com os juros, e que isso cria assim alguns problemas éticos. É um bocado complicado. Não sei como é que se poderá resolver. E muitas vezes é dado como um empréstimo, o que só Sim. faz com que a dívida fique ainda maior para o sul global. Sim, nós já sofremos no nosso país com isso. Sim. Tivemos a pagar durante não sei quantos anos. É sempre complicado. Ou seja, o que se vai discutir é mesmo uma ajuda sem nada em troca. Isso é precisamente sim, a exigência da sociedade civil, aliás, já foi. A questão é que, para todos estes tópicos, quer seja transição justa, que é o grande tópico este ano, mas também adaptação, perdas e danos, mitigação, os vários tópicos que são negociados ano após ano, o financiamento é
pronto, a espinha dorsal de todos eles, não é? Sem financiamento nada disto acontece. E então uma das coisas que está sempre em destaque é a exigência de que este financiamento seja maioritariamente de fontes públicas e que seja da forma de grants, em vez de ser por empréstimos, para não exacerbar cada vez mais a dívida do Sul Global. E, aliás, uma das exigências também é cancelar a dívida existente, porque, na verdade, o que é preciso é reparações, não é acrescentar cada vez mais dívida do Sul para o Norte. Isso não faria sentido. Falaste de uns relatórios, acho que são bastante recentes, vi um post da Morena Monteiro, por causa dos empregos que estavas a falar, não declarei o nome, peço desculpa, mas Empregos para o clima. ela, exatamente, ela já esteve aqui também no podcast e deixou uma pergunta para ti. Meu Deus, ok. Eu vou ler a pergunta da Morena Monteiro. Ok. Enquanto pessoa que inspira, a mim e outros tantos milhares, e que é conhecida por conseguir estar em todo lado, sempre com um sorriso e força inigualáveis, quais os ingredientes essenciais para manter essa resiliência perante os cenários catastróficos altamente prováveis que estão em cima da mesa, acerca do futuro, do país e do mundo? Eu sei a teoria, mas quais são as tuas melhores dicas? Meu Deus, eu adoro a Morana. Adoro. Ela é das primeiras pessoas que eu conheci na greve climática cá em Portugal e eu acho que ela é completamente uma powerhouse. Eu também não sei como é que é, porque eu podia perguntar a mesma coisa a ela neste momento, mas eu acho, no fundo, eu acho que é um pouco daquilo que já tínhamos falado anteriormente. Para mim, o mais importante é mesmo ter uma comunidade à minha volta. O facto de estar em contacto com ativistas internacionais ajuda no sentido em que dá para meio que comparar impressões. Por exemplo, o que se está a passar agora em Portugal e a ascensão da direita e da extrema-direita que estamos a enfrentar são conversas que, obviamente, não torna menos mal, mas são conversas que eu imediatamente, por exemplo, tive com amigos meus da Argentina sobre, ok, como é que o movimento lidou com a questão do Milei? O que é que estão a fazer? O que é que vocês estão a aprender neste processo? E então acho que também uma troca assim, podermos ter este tipo de trocas dentro de uma comunidade ativista, ajuda num sentido de não nos sentirmos tão sozinhos, mas também arranjar estratégias ou novas ideias. Outra coisa que é bastante simples e não sei porque é que não mencionei mais cedo na nossa conversa, mas é a importância de descansar. Em inglês falamos muito de rest is resistance e eu acho que isso é uma das maiores chaves, é admitirmos a nós mesmos que é ok fazer pausas e que não precisamos de estar em todas as reuniões, em todos os protestos, em todas as conferências. Isto é algo que eu tenho de dizer a mim mesma às vezes ainda, mas a verdade é que não dá para estar em todo o lado. E esta luta é uma maratona, não é um sprint, não é? E então é preciso também conseguirmos reconhecer que não somos menos ativistas por precisarmos de descansar antes de voltarmos. Esta e a resistência, é verdade, também tive que descansar, estava um bocado, eu estava envolvido em muitos grupos, em muitas coisas ao mesmo tempo e temos aqui o perigo do burnout, que é muito frequente nos ativistas. É algo que muitos ativistas lidam com isso, porque têm muita responsabilidade e muita preocupação, muita ansiedade também. Por isso, acho que é Exato. mesmo essencial Sim. sofrer um bocadinho na pele com isso. Mas estou de volta. Bem-vindo. Falaste aqui da extrema-direita e falaste, diz-me qual é a solução, já falaste com eles, eu quero saber qual é o antídoto, o que é que a gente pode fazer? Adorava saber. É continuar a resistir, é organizarmos coletivamente. É algo que eu acho muito importante, é fazermos a população como um todo entender que não temos de esperar 4 anos até votarmos novamente para mudar alguma coisa. O voto é um ato político em 365 dias que cada ano tem. É em mais do que 365 dias, não é? E, portanto, temos de ser ativos na resistência, no ativismo, todos os dias do ano. E transformar, isto é daquelas frases um pouco clichê, mas realmente transformar o medo e a incerteza em luta. A Palestina tem-nos ensinado muito em termos de ativismo e as pessoas começaram a verificar que havia outros instrumentos além do voto, petições públicas, assinaturas, pedir para ser consultados pelos grupos parlamentares, por exemplo, e acho que cada vez mais podemos fazer isso individualmente, nem precisamos de um coletivo. Certo. Não é preciso votar, é preciso andar para a frente. Uhum. Eu tenho aqui uma secção no podcast dos meus subscritores. Quem quiser subscrever é só subscrever a newsletter e poderá também fazer parte ou entrar no grupo do WhatsApp. Tem o link na bio do Instagram. E tem a pergunta do subscritor Frederico Lima que diz: concordas que as COP
tem deixado a desejar e o que seria uma COP perfeita? Concordo, claro que concordo. O que seria uma COP? Eu acho que uma COP perfeita é uma COP que não tem de existir, na verdade. Eu acho que não deveríamos ter mais. Eu acho que é uma vergonha estarmos a ir para a COP 30. Há 30 anos que estas negociações estão a acontecer e que nada sai delas. Eu diria que a COP perfeita é a COP que já não tem de existir. A COP perfeita antes dessa é a COP em que o financiamento necessário é de facto prometido com prazos específicos, que é uma coisa que costuma faltar do norte global para o sul global, e é uma COP em que finalmente é decidido que não pode haver mais qualquer tipo de expansão, nenhum novo projeto de exploração de combustíveis fósseis. Tem aqui a outra pergunta, que é a pergunta do meu convidado anterior, que foi o Eduardo Kiv, que já falei dele. Suponhamos que o mundo acaba hoje, mas uma pessoa sobrevive, uma só. E no caso é o convidado que virá. O que dirá às gerações que hão de vir, sendo que ele vai sobreviver? Se calhar há uma Eva qualquer que sobreviverá em outro lugar, vai poder procriar. O que é que vai contar a estes novos seres? Espera, então eu sou a única pessoa que está... És a única pessoa que está no mundo, mas pronto, tens de estar grávida para ver uma geração próxima, provavelmente. Bem, isso é difícil. Eu fico com questões de qual é o estado do mundo em que eu fui a única pessoa deixada. Tenho algumas questões de follow-up. Mas eu diria que dependendo disso, eu diria que se for um estado lastimável com as crises que enfrentamos, eu diria que para as gerações que têm de lutar e têm de se organizar e dar a volta à situação para que não lhes aconteça o mesmo que aconteceram às gerações que elas não vão chegar a conhecer. Se o mundo estiver de uma forma aceitável, eu acho que explicaria um pouco de como é que chegámos até lá para dar esta noção de que as coisas não são adquiridas e que é preciso continuar a garantir que continuamos com elas. Imaginas-te assim no mundo, sozinha, a única pessoa no mundo. Isto seria horrível. Então vou-te convidar agora a deixares uma pergunta para o meu próximo convidado. Eu não te vou dizer quem é, porque tem aqui várias opções e várias possibilidades. Ok. Mas é uma pergunta qualquer. O que quiseres, sim. Ai, eu devia ter preparado isto. Isto é uma pergunta que me fizeram uma vez e que eu na altura acho que respondi mal. E portanto, desde aí que eu penso em formas como podia ter respondido. Mas era algo do género. Digamos que aquilo pelo qual estás a lutar, no meu caso seria a justiça climática, mas aquilo que seja o foco da luta do convidado é alcançado. Por exemplo, eu estou a lutar por justiça climática, de repente alcançamos justiça climática no mundo. O que é que fazes a seguir com a tua vida? Qual é a próxima coisa à qual vais dedicar a tua luta ou a tua vida? O que é que fazes a seguir a isso? Como é que responderias à tua pergunta? Na altura, assumi que, pronto, se já há justiça climática, então o mundo está fixe. Mas eu depois lembrei-me, eu acho que a resposta que daria era que, alcançando justiça climática, haverá outra luta social pela qual ainda temos de lutar. E então que estaria na mesma a lutar pela próxima grande coisa que precisamos de alcançar. A luta continua. É. Certo. A luta continua. Como é que tu sentes agora que já falámos do teu percurso, já falámos de tantas coisas, como é que perspectivas esse futuro, o teu futuro daqui para a frente? Ou seja, como consegues fazer um ponto do passado e agora falando um pouquinho para o futuro? Eu acho que é um bocadinho agridoce, porque por um lado pensar no futuro é um bocadinho assim, há um pouco de ansiedade associada, não é? Pelo rumo por onde estamos a ir, que é um pouco assustador. Por outro lado, acho que a nível também um pouco mais pessoal, mas estou entusiasmada agora com fundar esta nova organização, o que é que poderemos fazer a partir daí. Já estou a falar com outras organizações para possíveis parcerias, para trabalhar com ativistas de diferentes regiões e, portanto, estou entusiasmada para ver o que é que sairá
Daí, ao longo destes anos em que tenho trabalhado em justiça climática, torna-se cada vez mais claro que não vou parar de trabalhar nisto. Acho que cada vez está mais claro na minha cabeça, isto vai ser a minha vida, de uma forma ou de outra, consoante o rumo político que estamos a ter, mas está bastante assente na minha cabeça que não vou deixar de organizar, de trabalhar, de fazer ativismo nesta área, e portanto acho que é ver o que é que... E a tua carreira de atriz? Olha, é algo que eu tenho bastante saudades de fazer mais projetos. Sinceramente, não é algo que esteja muito presente agora, não só porque muitas vezes estou fora e então nem daria, mas porque acho que também cheguei a um ponto em que eu amo representação, tenho imensas saudades dessa parte da minha vida. É algo que eu consigo viver sem, mas não conseguiria viver sem ativismo político, ativismo por justiça climática, e portanto estou um pouco num ponto em que estou a priorizar esse lado da minha vida, também com a nova organização, com novos projetos a surgirem. Adoraria ter a oportunidade de poder fazer alguma coisa de representação ao mesmo tempo, mas tem Mas sido... achas que é uma escolha ou é uma obrigação? Qual deles? O ativismo. Ou seja, a escolha entre um e o outro, Sim. no fundo. Eu diria, olha, fazer um bocadinho a ponto com como é que começámos o podcast. Eu diria que começou por ser uma escolha, mas ao estar cada vez mais envolvida, para mim, isto é super pessoal, mas para mim tornou-se também quase como uma obrigação moral. Isto até parece que é uma coisa que eu não quero fazer e me sinto obrigada. Não, eu quero fazê-la, mas daí eu sentir que tenho este dever de continuar, até porque acho que cheguei a um ponto em que não conseguiria não o fazer. Eu foste considerada uma das jovens mais influentes under 30 pela Forbes. Isso significa algo importante para ti? Eu fiquei muito surpreendida. E o prémio do discurso mais disruptivo? O discurso mais disruptor, irónica, claro, falei de protestos. Não, mas é algo que eu, sinceramente... Aliás, eu sinto-me super grata pelo reconhecimento, mas tenho a dizer que não estava nada à espera. Não sei, acho que foi bastante importante, e lá está, e daí não estar à espera que um palco como o da Forbes desse reconhecimento a ativismo, não é? Porque eu digo coisas que não diria que são coisas propriamente alinhadas com o trabalho de necessariamente, por exemplo. Mas acho que é bastante importante no sentido de ativismo e trabalho por causas políticas, por causas sociais, estar a ser reconhecido passos como esse, porque eu acho que no final de contas precisamos que estas causas estejam a ser faladas e ouvidas em todos os palcos e mais alguns, e portanto acho que me surpreendeu, mas foi importante por esse mesmo motivo. Vamos imaginar, se pudesses contar-me o teu mundo ideal que queres para o teu futuro e para o planeta, como é que seria o mundo ideal? Eu vou roubar a citação que disse há pouco, mas eu quero realmente aquela ideia de um mundo onde muitos mundos possam coexistir em harmonia, e em que realmente toda a gente possa ter uma vida digna. E agora, para terminar, falamos tanto tempo e foi bastante intensa a nossa conversa. O que é que faz falta? Eu acho que faz falta mais pessoas a organizarem-se coletivamente. Faz falta mais esperança no sentido de acreditarmos que as mudanças sociais que aconteceram outrora e que nos deram os direitos que temos agora podem voltar a acontecer consoante a nova realidade política. Acho que faz falta acreditarmos em nós mesmos enquanto coletivo, enquanto seres humanos políticos, nesse sentido. Obrigado, Bianca. Foi um prazer receber-te aqui. A conversa fluiu bastante bem. Eu falei muito, não é costume estar mais silencioso, honestamente, mas estava entusiasmado para falar contigo e partilhei também mais opiniões do que costumo partilhar. Espero que tenhas gostado de estar aqui. Sim, gostei muito. Muito obrigada pela conversa também. De nada. E vamos vendo por aí. Espero que não sejam copos do futuro, que elas tenham acabado. E assim chegamos ao fim deste episódio.
Se chegaste até aqui, muito obrigado. O que faz falta é um projeto totalmente independente, não tem patrocinadores e só existe porque tu ouves. Se queres que continue, espreita a descrição, há formas muito simples de ajudar. Mas há algo ainda mais essencial, não fiques refém dos algoritmos. Subscreve a newsletter para receberes cada novo episódio sem distrações no teu e-mail. É lá que nos encontramos, sem depender de terceiros. E claro, podes deixar um gosto, comentar e partilhar. Pode parecer pouco, mas cada interação faz com que esta mensagem chegue cada vez mais longe. Como cantava o Zeca, venham mais 5 de uma assentada, conto contigo para espalharmos esta mensagem e transformarmos o mundo, porque o que faz falta é agir. Muito obrigado por estares desse lado. Até breve. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta.